mas tem que ser o verdadeiro evangelho. Não aquilo que parece ser verdade, mas é o meu poder agindo através dos poucos recursos que vocês têm e da fraqueza de vocês. Eu venho sem demora, é um fato consumado. Olá, meus amores, estamos de volta para gravar mais um vídeo no nosso canal Fundamento, e no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do Apocalipse, falando das 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, o último recado, a última oportunidade do próprio Senhor Jesus para as igrejas, uma mensagem de arrependimento. Arrependimento, a última oportunidade que o Senhor Jesus estava dando para essas igrejas que representam hoje todas as igrejas. Durante todo o período destes últimos 2000 anos, essas cartas representam todas as igrejas que vêm desde a época do Senhor Jesus até os últimos dias, que é o que estamos vivendo, e a oportunidade do Senhor Jesus aí nos dando para nos arrependermos, não para a perda de salvação, mas para a perda de recompensas, de galardão, de oportunidades aqui nesta terra de servi-lo. Enfim, em cada igreja havia uma exortação e um alerta e uma ordem, não pedido, uma ordem de arrependimento. E hoje nós vamos dar continuidade na igreja da Filadélfia, a igreja amada, a igreja fiel. E nós vamos entrar com muitos detalhes na história, na cultura dessa igreja, como a gente tem visto nas demais igrejas, e a gente vai ver o porquê essa igreja era tão amada, foi tão elogiada pelo Senhor Jesus. Tá bom, meus amores? Então, antes de continuar, como sempre, vocês sabem, aqui no canal a única coisa que a gente pede para vocês é que vocês nos ajudem no compartilhamento do verdadeiro evangelho. Isso que a gente vem fazendo aqui para vocês há quase 2 anos, pregando a verdade aqui, ó, das escrituras, diante de Deus e da parte dele. É isso que a gente pede ajuda de vocês, que vocês nos ajudem a divulgar. Como, Aline, a gente pode fazer isso? Em primeiro lugar, curtindo, deixando seu like aqui nesse videozinho, tá aí assistindo? Já deixa teu likezinho. Compartilha, aonde diz aí compartilhar, clica, copia o link, envia nas tuas redes sociais, e se tu não é inscrito ainda, te inscreva. E se tu já é inscrito, dá uma olhadinha para ver se a tua inscrição ainda está ativa, ativa os sininhos também, porque assim, sempre que a gente coloca vídeos novos, o YouTube vai te avisar, e assim tu não vai esquecer de olhar, e assim tu não vai ficar por fora de todo o conteúdo que o canal Fundamento tem aí para passar para vocês. A verdade, a única verdade do Evangelho de Cristo e este crucificado, a única verdade capaz de salvar. Tá bom, meus amores? É só isso que a gente pede para vocês também, tá certo? Curte, compartilha e se inscreve. E vamos lá, pega a tua Bíblia aí comigo, Apocalipse capítulo 3, e hoje vamos estudar a igreja de Filadélfia. Já estamos aí na 6ª igreja, só nos falta uma de Laodiceia, que será a nossa próxima carta, a última. Então hoje estamos aí na 6ª igreja. Sempre bom lembrar que o Senhor Jesus sempre se identifica como uma parte do seu caráter, né, de acordo ali com a cultura daquela igreja, de acordo com aquilo que aquela igreja está vivenciando, seja uma luta, seja uma perseguição, seja uma exortação que ela precisa. Então o Senhor Jesus sempre se identifica. E na igreja de Filadélfia vocês vão ver que não é diferente, e é gloriosa a maneira que o Senhor Jesus se apresenta para esta igreja. E como a maioria sabe, né, mas também muito superficialmente, a gente sabe que essa igreja foi uma igreja que, como a igreja de Esmirna, a igreja perseguida, a igreja que era pobre, mas que diante de Deus era rica, a igreja de Filadélfia também é uma igreja que não sofreu nenhuma repreensão da parte do Senhor Jesus. Então a gente vai estudar com muito detalhe hoje e vamos ver a gloriosidade dessa igreja, que deve servir como a igreja de Esmirna, de exemplo para uma verdadeira igreja bíblica nos dias de hoje. Tá bom, meus amores? Então vamos ler o texto e depois a gente vem falando um pouquinho sobre as características, tá? Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve:
Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns do que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ai, gente! Ai, que Deus me ajude a transmitir para vocês a gloriosidade desse ensinamento, porque é glorioso demais. Então vamos lá, meus amores, preparados, porque a gente vai falar muito de verdade e de mentira, de verdadeiro evangelho e de falso evangelho, de verdadeiros crentes e de falsos crentes, de uma igreja de verdade e de sinagoga de Satanás. Ai, Aline, da onde tu tirou isso? Daqui. Jesus disse, esses que são da sinagoga de Satanás, que se dizem crentes judeus e não são, mas mentem. Então, a gente vai fazer muito esse contraste. E sabe por que a gente vai fazer esse contraste? Porque Jesus fez. Sabe por que a gente vai fazer essa diferenciação muito destacada? Porque Jesus fez. E a gente vai ver isso no decorrer do tempo, do texto, do estudo, tá bom, meus amores? Então, como sempre, um pouquinho das características da Igreja de Filadélfia. A Igreja de Filadélfia tem esse nome porque ela foi fundada por um rei que amava demais o seu irmão. Philos significa amor fraternal, né? O amor philos, né? No grego, que significa o amor fraternal. Então, colocaram essa cidade, o nome da cidade de Filadélfia, por causa deste amor, né? Que esse irmão tinha pelo irmão, né? Que hoje em dia é tão difícil, né? Porque hoje em dia os irmãos estão se matando. Hoje em dia os irmãos não têm mais amor, não têm mais respeito, é briga, é discussão, é inveja, é contenda, hoje em dia os irmãos se odeiam, né? Então é muito raro a gente ver irmãos que se dão bem mesmo, que se amam de verdade e que apoiam um ao outro e que de fato é um amor incondicional, que prefere tirar de si para dar para o outro. Hoje em dia não existe mais. E o amor e o carinho que esse rei tinha pelo irmão era tão visível que, em homenagem a ele, a cidade foi fundada com esse nome, Filo de amor fraternal, Filadélfia, tá? E também uma outra característica da cidade é que a cidade de Filadélfia estava construída sobre uma zona sísmica, né? Sobre uma zona que constantemente tinha muitos terremotos. Inclusive, a história conta que a cidade de Filadélfia foi destruída por um terremoto e que a maioria das pessoas nem quiseram mais retornar para morar nesse lugar depois que a cidade foi destruída, pelo medo de estar sempre aquela inconstância. É muito importante a gente entender, porque, ai gente, eu me emociono, porque Cristo sempre trabalhando com a igreja, seja na exortação, seja no elogio, seja na apresentação dele, seja na promessa, com algo
comum daquela cultura e daquela igreja, né? E essa igreja aqui, a cidade em si, essa igreja de Filadélfia estava nessa cidade que era uma cidade inconstante. As pessoas tinham medo de que se iam permanecer com suas casas, iam permanecer em pé. E o legal é que a promessa de Jesus para essa igreja é que eles serão coluna do santuário de Deus para sempre. Ou seja, não vai ter terremoto que destrua essa coluna que nós como igreja seremos do tabernáculo, do santuário do nosso Deus. Olha como o nosso Cristo é sábio e ele ensina de acordo com a característica da cidade, da cultura da igreja, porque é algo que eles sabiam, que eles viviam, e eles viviam sempre nessa inconstância de será que não vai dar um terremoto e não vai cair, não vai ser destruído, e não adianta confiar na estrutura do homem, na engenharia do homem, porque não fica pedra sobre pedra. Mas com Deus não é assim. Quem está em Cristo é firme, é rocha, é inabalável, para sempre, sem fim. É muito legal, gente, o estudo dessa carta. Fica até o final porque vocês vão se maravilhar. Então, essa também era uma característica da cidade. Era uma cidade em que as pessoas tinham muito medo de viver lá. Outra característica da cidade, era uma cidade riquíssima, embora tivesse essa inconstância, né, das destruições por causa dos terremotos. Era uma cidade riquíssima, era conhecida pelos seus vinhedos, né, então tinha muita produção de vinho. Outra característica dessa cidade é que era uma cidade em que a igreja que havia ali era muito antiga. Uma característica da igreja, já não da cidade, mas da igreja de Filadélfia, é que era uma igreja antiga. Muitos anos a igreja de Filadélfia prevaleceu. Muitos anos essa igreja foi conhecida nessa cidade, ou seja, vinha terremoto, destruía, vinha terremoto e destruía, vinha terremoto, mas a igreja de Filadélfia permanecia de pé. Era uma igreja que não foi abalada nesse sentido, eles não se deslocaram da cidade de Filadélfia. Então essa igreja de Filadélfia, ela era conhecida, de acordo com a história, como uma igreja missioneira, uma igreja missionária, uma igreja que trabalhava muito na evangelização. Por ser antiga, ela era considerada essa igreja que mandava muitos pastores, missionários para o mundo para pregar o evangelho. Tinha um trabalho muito forte de evangelização. E como que a gente confirma isso? Além da história que a história conta, na própria descrição de Jesus aqui, quando ele fala dessa igreja. E a gente vai acompanhar isso agora com muito detalhe, tá bom, meus amores? Então vamos lá. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro. Olha só como Jesus se identifica. Estas coisas diz o santo. O que significa santo, meus amores? O que significa santo? Muita gente interpreta muito errado essa palavra santo. Muitos levam para o lado da ridicularização a esse santão. Esse aí quer ser santo demais. Outros dizem assim: santo demais, podridão por trás. Porque acha que a pessoa, se quiser ser muito santa, é porque está escondendo alguma coisa. Outros, de modo pejorativo, né? Como eu acabei de repetir. Essa aí quer ser a santa, quer ser melhor que todo mundo. Outros pensam que ser santo é ser bom. Aquela pessoa é uma santa, ela é tão boazinha. Não. Isso aí é ensinamento do catolicismo romano, né? A pessoa, porque deu um copo d'água lá, quando morre, vira beata, vira monumento, né? De adoração. Não. Santo não significa ser bom. Santo significa ser separado do pecado para servir a Deus. É isso. Santo, quando uma pessoa é santa, ela é separada do pecado, ela é separada do mundo. Olha só, é muito importante a gente entender cada detalhe de descrição de Jesus para a gente entender o estudo dessa igreja, gente.
Gente, presta atenção nos detalhes, porque os detalhes é nos detalhes da escrita que está a bênção. Então, santo significa aqueles que são separados, que são tirados de um determinado lugar para serem diferentes, para serem santos, para serem servos de Deus, para servir a Deus. Ou seja, e Jesus vem se descrevendo: eu sou o santo, aquele que foi separado, aquele que não tem pecado, aquele que foi separado para quê? Para servir a Deus, para vir a este mundo e morrer, para a glória do meu Pai. Tá dando para entender? Para proclamar o quê? A verdade. E não é o que ele vem e fala aqui? Eu sou o santo, o verdadeiro. Olha só, santo separado do pecado, o único perfeito que veio para servir a Deus, o verdadeiro. Ou seja, o autêntico, a única verdade, a única realidade. O verdadeiro, não a verdade relativa, não a verdade que as pessoas acham que sabem e que conhecem e que proclamam como verdade. Não, Cristo é o verdadeiro, Cristo é o autêntico, Cristo é a única verdade. Lembra que ele falou para Pilatos? Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Lembra que ele falou? Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. O verdadeiro, o único, autêntico, o legítimo. Assim ele se apresenta. Por quê? Porque ele vai falar, porque ele é isso, claro, e porque ele vai falar de santidade, de separação e de verdade em contraste com a mentira e com o engano aqui nessa igreja. Então ele vem e se apresenta. Eu sou o santo, eu sou a verdade. A única verdade, o verdadeiro. Por quê? Porque ele vai dar sequência falando de pessoas que vão ser separadas do mundo na hora da tribulação. Ele vem falando do falso evangelho, dos falsos crentes, das falsas igrejas. Olha só como ele se apresenta. Ai, gente, que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades e me dê sabedoria. E aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. O que significa isso? A chave de Davi. Se a gente for olhar no Antigo Testamento, quando fala que a Davi foi dado a chave do reino, né? A chave de Davi significa que Davi, que né? Jesus vem da descendência de Davi, a promessa foi feita que o herdeiro de Davi, né, reinaria em Israel por toda a eternidade, que é o nosso Senhor Jesus. Então, Davi tinha a chave do reino. Davi determinava quem entrava e quem saía do reino. Vamos vendo como Jesus se apresenta. Davi, se nós formos ler o Antigo Testamento, fala que ele tinha as chaves do reino e que ele abria o reino para quem ele quisesse e ele fechava o reino para quem ele quisesse. Aqui Jesus vem se apresentando da mesma maneira. Eu sou aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre portas e que ninguém pode fechar, e aquele que fecha portas e ninguém pode abrir. Olha só, soberania, autoridade. Chave representa autoridade. A mesma coisa Jesus falou para Pedro. Eu dou para vocês a chave do reino de Deus, autoridade. E o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, o que será desligado na terra será desligado no céu. Ou seja, autoridade para Pedro como cabeça da igreja, de pregar o evangelho do reino. E então o evangelho abrir a porta, a oportunidade, porque o evangelho é o único meio de salvação para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Então, sempre que se fala de chave, se fala de autoridade com relação à salvação, a entrar no reino de Deus. E aqui Cristo está dizendo: sou eu que tenho a chave de Davi, que abre e fecha a porta do reino. Só entra quem eu quiser. E fica de fora quem eu quiser. Tá dando para entender, meus amores? Ninguém abre essa porta se eu fechar. E ninguém fecha se eu abrir. E também, quando a gente fala desta porta aberta,
Toda vez que a gente fala de porta aberta, nas escrituras, Paulo usou muito essa expressão, significa uma oportunidade de pregar o evangelho. Vocês estão vendo o que eu estou falando? Tudo que eu estou fazendo comparação para vocês? Desde Davi tinha autoridade para quem entrava e saía do reino físico dele. Jesus deu autoridade para Pedro pregar o evangelho, e quem ouvisse, quem se arrependesse, seria salvo. Então Pedro tinha autoridade de dizer: tu creu, tu foi salvo. Não que Pedro determinasse a salvação da pessoa, Pedro pregava, e aquela pessoa, se era uma escolhida, cria, era salva. Agora aqui Cristo está dizendo a mesma coisa para essa igreja, e a gente vai ver, lembra que eu falei no início, que significa que essa igreja era uma igreja velha, uma igreja antiga, que tinha muitos, o trabalho de evangelizar o mundo e mandar missionários para o mundo para pregar o evangelho. Então agora a gente vê essa expressão de porta aberta. Sempre que Paulo usa essa expressão, ele está usando essa expressão de uma porta para a pregação do evangelho. Quando a gente lê ele falando para Tito, falando para Timóteo, eis que uma porta oportuna de trabalho se nos abriu, mas o diabo tem tentado atrapalhar, muitos são os opositores. Várias vezes Paulo cita essa expressão, uma porta. Orem, ele pede, orem para que Deus nos abra uma porta de trabalho para a pregação do evangelho. Sempre se refere a essa porta aberta com relação a oportunidades de pregar o evangelho, de pregar a verdade de Cristo, que é o único meio de salvação, que é o único meio que faz com que uma pessoa possa entrar no reino de Deus ou não. Tá dando para entender, meus amores? Deus escolheu a loucura da pregação do evangelho para salvar. Só é salvo, só será separado desse mundo do pecado, só será tirado do mundo no período da tribulação que virá sobre o mundo inteiro aqueles que ouviram o evangelho e creram. Mas tem que ser o verdadeiro evangelho, não aquilo que parece ser verdade. Viu que Jesus falou aqui? Eu sou o verdadeiro. Eu sou o verdadeiro. Eu sou o próprio evangelho, a própria boa notícia de salvação. Não é o que vocês acham, não é aquilo que ensinaram para vocês dizendo que é evangelho, mas que na verdade pregam tudo menos o que eu fiz por vocês. Menos a minha verdade, menos sobre mim. Tá dando para entender? Então essa porta que ele abre é uma porta de oportunidade. Por quê? Porque essa igreja justamente teve essa fama de ser uma igreja que pregava o evangelho no mundo inteiro. Muitos missionários faziam um trabalho excelente de evangelização, para vergonha nossa hoje. As igrejas de hoje em dia, aceitas, trabalham muito mais do que a gente, que é uma igreja bíblica de verdade. Aceitas se unem para abrir sinagogas de Satanás pelo mundo inteiro e enviar seus filhotinhos para pregar um falso evangelho no mundo inteiro. E a igreja bíblica está de braço cruzado, não faz nada. Isso é um alerta para a gente como igreja bíblica de Jesus. É hora da igreja verdadeira se unir para fazer o trabalho que a igreja de Filadélfia fazia. E por que Jesus fala que ele tem a porta e ninguém fecha, e se ele fecha, ninguém abre? Autoridade, soberania. Por quê? Porque ele vem e fala assim, ó, porque eu conheço as tuas obras. Eu conheço. E eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Olha só, uma oportunidade de pregar o evangelho. Eu tenho colocado diante de ti. Vocês têm sido uma igreja excelente em obras de evangelização, de pregação da verdade do evangelho, missionários pregando. Eu abri essa porta. Eu abri essa porta para vocês, a qual ninguém pode fechar. Ou seja, quando Deus abre, ninguém fecha. Pode se levantar o inferno
mas não vai prevalecer. Pode se levantar calúnias, mas não vão prevalecer. Pode se levantar a mentira que for, o engano que for, o governo que for, o que seja, mas essa porta não fecha. E essa é a nossa esperança. E ele vem e fala assim, ó, que tens pouca força. Jesus fala, eu conheço as tuas obras. Quem abriu essa porta para vocês pregar fui eu. E várias vezes já tentaram fechar, várias vezes já tentaram impedir vocês de pregar o evangelho, mas ninguém vai fechar, porque eu abri. Quanto a isso, fiquem tranquilos. E eu sei que vocês têm pouca força. Vocês são pequenos, vocês são fracos. Vocês têm pouca força, ou seja, vocês não têm muitos recursos. Vocês não têm, com o pouco que vocês têm, vocês já têm feito muito. Por quê? Porque foi uma porta que eu abri. E sou eu que vou agregando os convertidos, sou eu que vou abrindo as oportunidades, os caminhos. Porque se dependesse da força de vocês, dos recursos de vocês, vocês não poderiam, porque vocês são fracos. Vocês têm pouca força. Olha a gloriosidade de Cristo nos mostrando a nossa dependência de Deus, a nossa dependência do Espírito Santo, operando no meio de uma igreja bíblica, nas obras que Ele preparou para a gente fazer. Se dependesse de vocês, dos recursos de vocês, se dependesse da força de vocês, o trabalho não ia desenvolver. Mas ainda com escassos recursos, ainda com a pouca força de vocês, mas essa porta não se fecha e vocês continuam trabalhando. Por quê? Porque sou eu quem sustenta vocês. Lembra o que Jesus disse para Paulo, quando Paulo pediu 3 vezes, Senhor, aparta de mim esse cálice, tira de mim esse espinho. Tira, gente, é tanta coisa na cabeça. Senhor, tira de mim esse espinho, porque daí eu vou poder te servir melhor. Olha só, o orgulho querendo, né? Ah, não, Senhor, eu te serviria muito mais se eu não tivesse esse espinho na carne. E aí Jesus vem e fala, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque não é tu. Se tu não tiver espinho na carne, tu vai fazer mais, tu vai achar que tu é bom, que tu é forte. E não é tu quem faz, Chiquito, sou eu. O que tu faz é na força do Espírito Santo. Então me convém a tua humilhação, a tua humildade, a tua fraqueza, a tua debilidade, para que o meu nome seja exaltado. Para que todos reconheçam, inclusive vocês, que é o poder de Deus agindo no meio de vocês, que foi a porta que Deus abriu. Não foi a inteligência de vocês, não foi a capacidade de vocês, não foi a perfeição de vocês, mas é o meu poder agindo através dos poucos recursos que vocês têm e da fraqueza de vocês. Gente, isso aqui é um ensino glorioso. Meu Deus do céu. Então ele vem e fala, tens pouca força. Entretanto, olha só, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que significa isso, meus amores? Porque essa igreja era uma igreja fraca. O próprio Senhor Jesus disse, vocês têm pouca força. Em outras palavras, vocês são fracos, débeis, vocês não têm recursos. Talvez era uma igreja pobre, também que não tinha muitos recursos econômicos, pode ser, lembra? Era uma cidade que vivia tendo terremoto, vira e mexe tinha que estar sendo reconstruída. Pode ser que era uma igreja de poucos recursos, que não tinha muita oferta, que não tinha muitas pessoas para ajudar. Pode ser que fosse uma igreja muito perseguida, também, porque a gente vai ver aqui que tinha muitos judeus hipócritas, muitos falsos crentes aqui embaixo. Também pode ser que ela seja semelhante à igreja de Esmirna. Pode ser que seja. Aqui não dá detalhes. No contexto, a gente mais ou menos consegue imaginar que é algo assim, devido a essas destruições constantes por causa dos terremotos. Então, Jesus está falando, vocês têm pouca força, mas mesmo em meio à pouca força de vocês, vocês não negaram a minha verdade e nem o meu nome. Vocês não se venderam.
Vocês não começaram a vender o evangelho do meu Pai para poder ter recursos, para poder enviar missionários para o mundo inteiro, para poder ter um nome, fama e ser uma igreja poderosa e ser uma igreja com nome de super famosa igreja que só nessa igreja tem salvação. Não. Jesus disse, vocês não negaram o meu nome, vocês não negaram a verdade, não deturparam. A igreja de Filadélfia, a igreja fiel, por que ela é considerada a igreja fiel? Justamente por causa disso. Porque na fraqueza deles, eles foram que nem Paulo. Paulo, na fraqueza dele, na debilidade dele, no problema de saúde que ele tinha, nos poucos recursos que ele tinha, Paulo não cansou. Paulo viajou toda a Ásia, parte da Europa, Oriente Médio, pregando o verdadeiro evangelho. Passou fome, passou sede, atentados, tentativas de morte, náufragos, afundou, se afogou, apedrejado, pauleado, chicotado. Tudo isso ele enfrentou, mas ele não negou a verdade. Enfrentou os fariseus hipócritas com a religiosidade, os judaizantes, as falsas igrejas, os falsos profetas. Mas Paulo não negou, e essa igreja de Filadélfia seguiu os caminhos de Paulo. Mesmo com poucos recursos, eles não se venderam. Eles não se venderam para poder ter oportunidades. Eles não confiaram em homens para abrir portas para eles. Eles confiaram no Deus que disse que ia abrir uma porta para eles e não ia fechar. Eles oravam como Paulo orava. Oremos para que Deus nos abra uma porta para pregar o evangelho. Eles não confiaram nos homens. Eles não confiaram no governo de construir e reconstruir a igreja para eles e de dar recursos para eles, porque era uma cidade totalmente destruída por causa dos terremotos, uma economia sempre abalada. Constrói, reconstrói, constrói, reconstrói. Chegou um tempo que as pessoas desistiram, foram embora, mas a igreja permaneceu. Permaneceu na cidade, cuidando da igreja, cuidando do povo e mandando missionários para o mundo inteiro com poucos recursos. Uma igreja que não negou o nome de Jesus, não vendeu o nome de Jesus a troco de banana para ganhar dinheiro, para tirar dinheiro das pessoas. Uma igreja que não negou a graça de Deus, se apegando a um outro evangelho para ter conveniência. Uma igreja verdadeira e fiel, separada para servir a Deus naquela época. Por isso, Jesus disse, eu conheço as obras de vocês, eu sei, foi eu que abri a porta para vocês, a oportunidade de vocês pregar o evangelho e ninguém vai fechar. E eu sei que vocês são fracos, eu sei que vocês não têm nada, os recursos de vocês são poucos, que vocês vivem numa cidade instável, sempre cambaleando, literalmente cambaleando por causa dos terremotos que acontecem. Mas vocês não negaram a verdade, não se deixaram esmurecer, e nem o meu nome. Olha só, gente, olha só como Deus vê e conhece as obras que um verdadeiro filho de Deus faz, que uma verdadeira igreja faz. Olha só, e aí ele vem e fala assim, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Ai, gente, que promessa! Que promessa, gente, que promessa! Que promessa! E é Deus quem está fazendo. Em primeiro lugar, ele fala, esses que são da sinagoga de Satanás. Para vocês que dizem que a gente fala muito de falso profeta, que é agressivo. Não, a gente aprendeu com o mestre aqui, Jesus.
esses falsos profetas que são da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus nos dias de hoje, que se dizem crentes, pastores, bispos, ungidos, abençoados, inspirados pelo Espírito Santo e que não são. Mentem. Jesus disse aqui, ó, mentem. Eles mentem. Eles não têm a verdade do lado deles. Eles usam o Espírito Santo para dizer que fazem muitas obras em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo, mas eles mentem. Porque eu não estou com eles. Eu passo longe deles. Porque eles não pregam a minha verdade. Eles nem falam sobre mim. O meu nome é só no final da oração, em nome de Jesus, amém. Ou de diabo, em nome de Jesus, sai. Ou então, é só na hora que convém que Jesus aparece. Só na hora que convém. Se não, é só atribuir tudo ao Espírito Santo, e negar a graça salvadora de Deus, a graça salvadora de Cristo, o que Cristo veio fazer. Porque a partir de um momento que um pastor ou um bispo que se dizem, né, esses aqui que são da sinagoga de Satanás, que dizem ser crentes e não são, mentem, dizem que Cristo morreu por nossos pecados, sim, Cristo fez a parte dele, agora eu faço a minha. Eu chamo a atenção de Deus, agora eu sacrifico. Ou seja, o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Eu tenho que fazer a minha parte para me salvar agora. Eu é que me salvo e eu é que me mantenho salvo. Como? Através de obras, agregando obras. As obras judaizantes aqui, ó, dessa época. Que esses que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás, mentem, que querem agregar obras, sacrifícios pessoais, as obras da lei, obediência, fidelidade a uma instituição, a um altar de pedra de Baal, a sacrifícios, a dar tudo que tem para chamar a atenção de Deus, porque se não fizer não vai ser salvo, se não fizer é porque não tem fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então a pessoa colocam esse medo, colocam esses fardos pesados, compromisso, responsabilidade da salvação na vida da pessoa, nas mãos da pessoa, na decisão dela, na escolha dela, no livre-arbítrio dela, e deixam Cristo de lado, e deixam a graça de Deus de lado, e deixam a soberania de Deus de lado. Esses são da sinagoga de Satanás, aqueles que dizem que são crentes e não são. Lembra que eu falei no início que a gente ia fazer muito contraste hoje do que é santo e do que não é? Do santo e do profano? Do verdadeiro e do engano? Dos falsos crentes e da verdadeira igreja, do verdadeiro? Aqui, gente, a carta de Filadélfia, a igreja fiel. Essas igrejas que usam a palavra de Deus para mentir, para enganar as pessoas, para afastar elas mais do caminho da salvação, que é Cristo, o único santo e verdadeiro. E colocam a responsabilidade da salvação na vida da pessoa, nas mãos dela. Que é ela que tem que agir a fé, é ela que tem que determinar, é ela que tem que crer, é ela que tem que sacrificar, é ela que tem que fazer. Falsos crentes, falsos pastores da sinagoga de Satanás. Gente, desperta para a verdade do ensinamento dessa carta. É Jesus quem está falando. Então ele vem e fala: eis que farei que esses que mentem, que dizem que são crentes, eles vão vir e vão se prostrar diante de vocês e vão reconhecer que eu, Cristo, amo vocês. Cristo nos ama. Olha que legal. Cristo nos ama, Cristo ama o Filho de Deus, Cristo ama a verdadeira igreja, os crentes de verdade. Mas não basta que ele nos ame e que nós saibamos disso, porque a gente sabe que ele nos ama. É um amor que testifica, o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que somos filho dele. Nós nos sentimos amados porque somos amados, sabemos que somos amados. Então, mas não basta para Cristo ele amar, saber que nós sabemos que ele nos ama, não, ele quer que todo mundo saiba que ele nos ama.
Ele quer principalmente que os incrédulos, os falsos crentes, saibam que ele nos ama. E como que ele faz isso? Nos santificando, nos abençoando, nos enriquecendo nesse mundo? Não, nada disso. Ele nos enriquece espiritualmente e ele faz a nossa luz brilhar neste mundo, como ele fazia com a igreja de Filadélfia. A luz de vocês não apaga, porque eu tenho mantido vocês fiéis nessas obras que eu preparei para vocês, porque eu abri essa porta e ninguém fecha. A luz de vocês brilha e os inimigos de vocês, aqueles que hoje debocham, caluniam, te chamam de louco, te chamam de que for, do que for, porque estamos pregando a verdade do evangelho. Mas Cristo está dizendo aqui, não te preocupa, eu amo vocês e eu vou fazer eles reconhecerem isso. Eu vou fazer eles verem isso. Eu vou fazer eles se prostrarem diante de vocês e reconhecer que eu amei vocês e não eles. Eles se gabam hoje. O falso evangelho, os falsos crentes, os falsos profetas, hoje se gabam de serem os ungidos, os amados do Senhor porque prosperam, porque são riquíssimos, porque têm nome, porque têm fama, porque têm poder político, poder econômico, poder aquisitivo. Eles se gabam. Eles dizem, olha como Deus nos ama, porque Ele nos abençoa. Não existe amor de Deus ali. Ali o que existe é ganância, cobiça, existe amor deles ao dinheiro. É só isso que existe. E Deus só vai dando corda. Deus só vai dando corda, porque está escrito, né, que o coração do homem é tão corrupto, é tão endurecido, que Deus vai deixando eles cada vez se enlodar mais no pecado deles, cada vez acreditar mais na mentira, cada vez acreditar mais que eles são ungidos, que eles são de Deus, que eles estão crescendo. Deus permite que eles até recebam bênçãos deste mundo, que desfrutem, porque deles é uma bola de neve, está se enlodando cada vez mais no pecado dele. Mas o amor de Deus não está ali. O amor de Cristo não está ali. O amor de Cristo está sobre nós, os fracos, os pequenos, aqueles que não têm nada, mas que são fiéis a essa verdade. E que deixaram tudo pela verdade e que carregam a sua cruz e todos os apelidos e todos os nomes que também deram para Jesus, de endemoniado, de louco, de fanático, de que odiava a lei, blasfemador, tudo isso nós também carregamos. Mas nós somos os fiéis, os que amam essa palavra, nós somos os amados. E a promessa é que eles vão ter que reconhecer isso. Aqui ainda, se arrependerem, ou então, no dia do arrebatamento da igreja, quando a gente subir e eles ficarem, para vergonha deles, né? E ainda no julgamento, enquanto nós estivermos lá com as nossas coroas do lado de Cristo, governando, e eles sendo lançados no lago de fogo por toda a eternidade. A gente ora para que tenha arrependimento, porque existe muitas pessoas sinceramente enganadas no falso evangelho, dentro de seitas, dentro de falsas igrejas com nome de evangélicas. A gente sabe que tem, nós também fomos. E Deus abriu os nossos olhos, a graça nos alcançou. Então a gente ora para que a graça alcance essas pessoas, mas a gente também tem consciência de que não são muitos que vão chegar a esse arrependimento, que a grande maioria está cada vez se endurecendo mais, está cada vez ficando mais dura no seu orgulho, na sua vaidade, na sua fama, no seu poder, na sua regalia, no seu comodismo, no seu bem-estar, confiando neste mundo abalável, neste mundo corrompido que se abala e que um terremoto destrói. Infelizmente, a grande maioria. E esses, Cristo está dizendo, eu vou fazer, eu. Gente, não tem como fugir do que Deus disse, do que Cristo disse. Talvez se fosse olhar para o nosso lado, a gente não precisa, né, se prostrar de joelho assim, né? A gente, quem somos nós? Não é a gente, não é questão da gente.
Foi Cristo quem disse, eu farei com que eles se prostrem diante de vocês e reconheçam que eu amei vocês e não eles. Gente, isso é muito forte, isso é uma promessa muito gloriosa. É Deus quem disse, é Cristo quem falou. E ele disse e está falado. Não tem como fugir daquilo que Deus falou, daquilo que Cristo prometeu. Isso é promessa. Oremos, eu oro, para que muitas pessoas venham reconhecer que nós estamos com a verdade. Repito, não com a razão, com a verdade. Cristo, o único verdadeiro, Cristo e esse crucificado, o evangelho verdadeiro. Oramos para que muitos venham entender isso. A gente espera que aconteça antes que seja tarde demais. Antes disso aqui, ó. Aí ele vem e fala assim, porque guardastes, ó, ele vai falar, né? Eu vou fazer com que esses falsos crentes se prostrem diante de vocês e vão reconhecer que eu amei vocês. Por quê? Porque guardastes a palavra da minha perseverança. Guardastes a minha palavra. Guardastes a palavra da verdade, Cristo e este crucificado, as promessas, tudo aquilo que envolve a salvação unicamente pela graça, a esperança de um reino eterno, a esperança do arrebatamento da igreja, a esperança de nos encontrarmos com Cristo nas nuvens, a esperança de sermos livres da ira de Deus deste mundo. E ele vem e fala assim, ó, também, porque vocês guardaram a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aqui vem o ensinamento, gente. Eu acho que esse vídeo vai ficar bem longuinho, mas vamos lá. O que Jesus está falando aqui, ó? Porque vocês guardaram a minha palavra, porque vocês se permaneceram fiéis. Eu também vou guardar vocês da hora da provação. Olha só, veja bem. Eu também vou guardar vocês da hora, não é na hora. É da hora. Essa expressão aqui no grego é ek. Quando fala aqui da hora, significa a expressão no grego ek. Ou seja, da hora eu vou tirar. Ek significa fora. O E e o K no grego significa tirado, para fora. Ou seja, eu vou guardar, eu vou tirar vocês da hora da prova que há de vir sobre o mundo inteiro. Meus amores, que hora da prova que o mundo inteiro vai passar aqui, que que Cristo vai nos tirar? Está falando aqui da grande tribulação. Está se referindo aqui ao arrebatamento da igreja. Aqui nós colocamos toda a força, toda a ênfase naquilo que nós cremos e confiamos e esperamos o arrebatamento da igreja. Porque nós sabemos que existem aí 3 posturas de arrebatamento, né? O arrebatamento pré-tribulacionista, que é o nosso, que nós defendemos até a morte, porque é o que a Bíblia ensina, não tem como escapar disso. A gramática ensina, os textos bíblicos ensinam, e eu já vou ler isso para vocês, alguns textos bíblicos de Paulo falando. Existe o mid-tribulacionista, que é aquele que diz que a igreja vai ser arrebatada nos 3 anos e meio finais, ou na metade da grande tribulação, que vai ser só, que vai sofrer só que só vai ficar livre da ira de Deus, que é os 3 anos e meio finais. Não se pode sustentar isso teologicamente, não pode, porque existe uma série de outras coisas que impedem isso, e a gente já estudou isso aqui no canal, te aconselho. Aí na primeira playlist da Grande Tribulação, lá a gente fala muito sobre isso. Aqui não é para falar sobre isso. Esse vídeo é falando da igreja, Filadélfia. E também tem os pós-tribulacionistas que diz que o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo é a mesma coisa. O que também é impossível sustentar teologicamente com toda a Bíblia. Impossível, gente, impossível. Então, a gente ora, respeita os mid, os pós, os amilenianistas, a gente respeita todos, aqueles que são crentes de verdade, são nossos irmãos, a gente respeita, não debochamos, não ironizamos, não rimos, não chamamos de tontos, de tolos, jamais faríamos isso, porque não é isso que aprendemos. Respeitamos, mas
nós ficamos com o que está escrito. A interpretação literal com a verdade. Cristo é o verdadeiro, a verdade completa. É o que eu sempre digo para vocês. Não tem como interpretar a Bíblia toda literal e quando chega em Daniel e Apocalipse interpretar de forma alegórica, de forma simbólica. Não existe isso, gente. Né? Então, eu te aconselho, procura lá, acho que o nome do vídeo, não vou lembrar muito bem agora, mas é razões pelas quais a igreja não vai passar pela grande tribulação. Aí vocês vão entender. E aqui a própria gramática no grego nos dá esse também. Assim como guardastes a minha palavra, eu também guardarei vocês da prova. Que o mundo inteiro vai participar. Esse é tirado fora. Lembra? Cristo é o santo, aquele que foi separado do mundo, separado do pecado para servir. Entra aqui nesse contexto também. A igreja vai ser separada desse mundo inteiro. Aqui, dessa grande tribulação, desse período de 7 anos que está preparado para Israel e para aqueles adoradores da besta, aqueles que não creram em Cristo, aqueles que negligenciam a Cristo, para os falsos crentes, para esses da sinagoga de Satanás, para aqueles que querem continuar no seu orgulho de continuar crendo no evangelho barato, no evangelho da prosperidade, das bênçãos e das vitórias e da revolta aqui, e o da fé, e tudo é a tua fé, uma fé que não existe. Esses vão ficar nesse mundo, mas nós, os crentes verdadeiros, esses que guardam a verdade da palavra, que guardam o nome de Cristo, esses que trabalham na sua santificação e nas boas obras que Cristo preparou, esses que Cristo amou e que Ele vai fazer questão de mostrar para todos que Ele nos ama. Esses vão ser tirados da hora da prova, separados. Vamos ler isso? Olha o que Paulo fala lá no livro de Tessalonicenses. Cadê? Aqui. No livro de Tessalonicenses, Paulo diz assim, 1 Tessalonicenses 5, no versículo 9, ele diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira. Nessa igreja de Tessalonicenses é uma igreja que, no contexto dela, quando a gente estudava, muito legal, é uma igreja que estava muito preocupada com o arrebatamento da igreja, que se Jesus já tinha voltado, eles tinham ficado para trás, e como seria a segunda vinda, e como seria os que já morreram. Era uma igreja que estava meio atribulada, tadinha, meio confusa. Aí Paulo vem e fala, não, calma, o arrebatamento não aconteceu ainda, a gente continua aqui. E aí ele vem e fala assim, ó, se o arrebatamento já tivesse acontecido, vocês já não estariam aqui, mas não. Aí ele vem e explica, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não destinou a igreja dele para a ira. Deus nos destinou para a salvação. Aí ele vem e fala assim, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Muito legal. As mesmas palavras, né? Essa igreja de Tessalônica se converteu de tal maneira que deixou os ídolos, deixou o falso evangelho, deixou o judaísmo, deixou as religiões pagãs para se converter ao Deus verdadeiro. Lembra como Cristo se apresentou lá? Eu sou o verdadeiro, o santo. Aí ele vem e fala assim, ó, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrará da ira vindoura. Olha só, gente, eu não sei, vocês entenderam o português que eu li? Eu garanto que está aí na Bíblia de vocês. Paulo está falando aqui que essa igreja é guardada por Deus, serve a um Deus verdadeiro, que Deus, que eles estão esperando
o Filho de Deus que os livrará da ira vindoura. Ou seja, Paulo está falando que futuramente viria uma ira vindoura sobre o mundo inteiro e que Deus estaria guardando essa igreja, que essa era a esperança da igreja de Tessalônica e de Paulo e de todo crente verdadeiro, aguardar o Filho de Deus nos céus, aguardar ele nos céus, quando ele desce no primeiro céu para nos receber no arrebatamento da igreja, nos livrando da hora da prova, que virá sobre o mundo inteiro. E é bem importante falar que eu deixei muito claro desde o início desse estudo que em nenhum lugar dessas cartas se fala de perda de salvação, né? Tanto naquelas igrejas ali que foram reprovadas, não se fala de perda de salvação. Se fala de perda de oportunidade para pregar o evangelho, como foi Éfeso, se fala de castigo, né? Jezabel vai ser morta porque ela não quis se arrepender, não tem jeito para ela, mas aqueles que adulteraram com ela, se arrependerem, se não se arrependerem, vão ser castigados com doença, tudo perda de recompensas ou de coisa. Na carta de Sardes, lembra quando a gente falou que se vocês não se arrepender, eu vou vir com vocês como um ladrão na noite. Eu virei a ti como ladrão da noite, tu nem vai perceber como eu vou vir contra ti e vai castigar. É um castigo pessoal, ladrão na noite, sem avisar, vai vir a consequência do pecado, mas não era perda de salvação, era a consequência do pecado. Agora aqui está se falando sim no contexto de grande tribulação, está falando de arrebatamento. Aqui sim está falando de uma igreja fiel que vai ser tirada da hora da provação que virá sobre o mundo todo. Vocês viram que é diferente das outras cartas? Nas outras cartas, em lugar nenhum, Deus falava que se eles não se arrependessem, eles seriam castigados de algo que aconteceria no mundo todo. Não, tudo era específico, de acordo com a repreensão de cada igreja, era específico para aquele determinado grupo de pessoas corrompidas que precisavam se arrepender. Aqui não. Aqui está falando do mundo inteiro, de uma ira que virá sobre o mundo inteiro e que a igreja fiel será tirada antes que essa ira caia sobre esse mundo. Vocês conseguem entender essa diferença, meus amores? Então é muito importante vocês entenderem isso, tá? Para vocês não serem mais enganados de que, será que a igreja vai ficar na grande tribulação? Será que a igreja não vai ficar? Vamos ver o anticristo, não vamos ver? Tudo isso a gente já estudou, mas não se deixem enganar. Se vocês conhecerem as escrituras, vocês não vão ser enganados e vocês vão viver nessa esperança aqui, porque guardastes a palavra da minha esperança. Vocês guardaram, vocês foram fiéis para permanecer, vocês creram em mim o tempo todo. Mesmo sendo fracos, vocês não se apoiaram na força de vocês se apoiaram em mim, confiaram em mim, não negaram o meu nome e a minha verdade, não venderam o evangelho, não extorquiram as pessoas por meio do evangelho para ter mais condições. Não, vocês foram fiéis. Vocês foram fiéis, eu também vou ser a vocês. Aí então ele vem e fala assim, pra gente terminar. Venho sem demora. Ou seja, eu não demoro muito, eu tô perto. A gente tá chegando no final, né? A igreja de Laodiceia é a última. Essa igreja de Filadélfia aqui é já caminhando pros minutos antecedentes ao arrebatamento da igreja, né? Então ele vem e fala, venho sem demora. É um fato consumado. Gente, Jesus falou, venho sem demora. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aqui, prato cheio pro falso evangelho falar, tá vendo? Se tu não for fiel, se tu não sacrificar para ser fiel, se tu não fizer a tua parte, tu vai perder tua coroa. Ou seja, tu vai perder tua salvação. Não. Jesus simplesmente está falando que ele vem sem demora. Conserva o que vocês têm. Continua do mesmo jeito. Continua guardando a minha verdade. Continua pregando a minha verdade, a minha história, o meu testemunho. Eu sou o verdadeiro. Eu sou o verdadeiro testemunho, eu sou a boa notícia.
Eu sou Cristo. Eu sou a boa notícia da salvação. Eu sou filho de Deus. Continua pregando a verdade. Conserva essa fidelidade, conserva esse servir fiel, conserva o trabalho de missionários que vocês têm de continuar pregando o evangelho ainda com pouca força, com dificuldade, sem recursos, continua. Como Paulo falou, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a minha fé. O meu versículo. É que eu já sou suspeito para falar, né, gente? É tanto versículo preferido. Mas quem me conhece sabe que esse versículo sempre foi o meu xodó. Completei a minha carreira, guardei a minha fé, combati o bom combate, conservo o que tem, Jesus está falando. Paulo disse, eu combati, eu perseverei com a força minha? Não, porque eu tinha um espinho na minha carne. Eu tinha debilidades. Mas eu perseverei no poder do meu Senhor. Eu me despojei de tudo que eu tinha, nome, título, hebreu de hebreus, fariseu de fariseus, zeloso, o Saulo de Tarso, rico, que tinha empresa dele, poderoso, nome, mestre. Eu me despojei de tudo isso, perdi, deixei tudo isso para tomar minha cruz e seguir a Cristo. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira, guardei a minha fé. E perdeu a cabeça por amor a Cristo. Assim ele morreu. Dias antes de ir para decapitação, assim ele morreu. E é isso que Jesus está falando aqui. Conserve o que vocês têm, porque eu já estou vindo, eu estou chegando, falta pouco. Conserve o que vocês têm, para que ninguém tome a tua coroa. Não é salvação, não está falando de salvação. Tá falando de conserva, continua nisso, nas tuas boas obras, na tua santificação, no teu crescimento, no teu trabalho de evangelização, para vocês não perder como a igreja de Éfeso estava a ponto de perder a oportunidade, a porta que se abriu para que o evangelho fosse pregado por meio de vocês. É a mesma coisa que Jesus estivesse falando, Aline, continua pregando o evangelho, ainda que ninguém creia, ainda que a tua família não crê, ainda que os teus amigos não creem, ainda que as pessoas que um dia te apoiaram hoje não creem no que tu prega, acham que o que tu prega é uma loucura. Continua pregando, continua naquilo que tu tem, porque eu abri essa porta para ti, prega para quem quiser ouvir. Prega para que ninguém tome a tua coroa, porque eu não quero colocar outra no teu lugar. Essa coroa é tua. Esse privilégio é teu, esse candelabro é teu, essa luz é tua. Continua no que tu tem. É só um adendo de Cristo, não é uma ameaça. Não é uma ameaça de perda de salvação, como o falso evangelho fala. Não, é só um adendo. Eu estou vindo, aguenta firme, conserva a tua fidelidade, o teu serviço, a tua luz, para que ninguém tome a tua coroa. Eu quero dar ela para ti, ela é tua. Tá dando para entender? Não tem nada a ver com perda de salvação ou não. É porque tem muita gente, é sempre bom falar, tem muito filho de Deus negligente, preguiçoso, que vai chegar no céu e não vai ter recompensa nenhuma da parte de Deus, porque não faz as obras que Deus preparou. Porque está acomodado, acha que já sabe muito ou que já faz muito, ou então fica dando desculpas para Deus que não tem tempo de fazer, que não tem capacidade de fazer. Olha aqui, Jesus falando, vocês não precisam de tempo de vocês e capacidade de vocês. É na fraqueza de vocês que eu ajo, que eu atuo. É o meu poder na fraqueza de vocês. Porque quem quiser fazer na força do braço, quebra a cara. É o que os falsos profetas fazem. Eles fazem na força do braço. Dizem que é em nome de Jesus e do Espírito Santo, mas não. É no nome deles. E por isso, eles vão ter que reconhecer que eles não são amados um dia. Tomara que seja antes desse terrível dia do Senhor aqui, a grande tribulação para o mundo inteiro. Senão o arrependimento deles vai ser tarde demais. Então não é na força do braço. Então tem muito filho de Deus que vai chegar na eternidade e não vai ter nada. E é isso que Cristo está falando. Continua firme no que tu tem, porque tu só tem a ganhar.
Só tem a ganhar. E aí ele vem e fala: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Olha só, lembra que eu falei? Era uma igreja que estava acostumada a ter que sair todo o tempo daquele lugar que não ficava coluna sobre coluna, pedra sobre pedra por causa dos terremotos. Jesus está falando ao Filho de Deus, ao vencedor: eu vou fazer coluna na cidade do meu Deus. E daí jamais sairá. Não vai precisar ficar com medo. Não é um reino instável, não é uma cidade instável como era a cidade de Filadélfia. Ai, será que hoje vai dar um terremoto? Ai, dava um temblorzinho, ai, vai cair tudo. Não. Na cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, a coluna é poderosa, é inabalável, indestrutível. E vocês nunca vão precisar sair daí. Olha que legal, gente. Ai, é muito legal. Olha as promessas de Jesus pra gente. Gravarei, jamais sairá dali. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Olha só. A cidade do meu Deus, né? O nome do meu Deus, o nome de Deus será a nossa marca, e o nome da cidade, da Nova Jerusalém, que ele vem e fala assim, ó, Nova Jerusalém que desce do céu vindo da parte de Deus. Nós vamos ser colunas dessa cidade que é inabalável, inamovível por toda a eternidade. Essa cidade tem um nome, a Nova Jerusalém, e Deus vai gravar, Cristo vai gravar em nós o nome de Deus, o nome da cidade e o nome dele. O novo nome de Jesus. Curiosinhos para saber qual é o novo nome de Jesus? Eu também. Mas a gente só vai saber aqui, quando chegar esse dia. Olha só a promessa dele para os filhos, para os verdadeiros, para os fiéis. Olha só que legal, gente. Gente, vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena. Todas as provocações, todos os problemas que enfrentamos, todas as dificuldades, as faltas de recursos, enfim, tudo que a gente enfrenta, vale a pena ser fiel, vale a pena guardar a verdade do Evangelho, essa verdade que nos foi revelada e que nós não podemos nos calar. Essa verdade que nos foi revelada, o Evangelho da graça de Deus, a cruz desse Cristo verdadeiro e santo que nos foi revelada, nós não podemos e nem queremos e nem devemos nos calar. E vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel a essa verdade e guardar este nome, porque olha as recompensas que nós vamos ter. Vamos estar na coluna, na cidade do nosso Deus, como coluna, inamovíveis, inabaláveis, sem medo. Sem nunca mais ter medo de nada, nem de ninguém. Eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades e anime e console vocês com todas estas promessas que já são um fato consumado na vida de todo filho de Deus. A gente se vê. Até a próxima.